Verdade? Sim ou não? Amém. Nossa, o amém está tão fraco, gente. Vamos fazer um amém assim, daqueles, né? Forte. Amém? Amém? Amém. Deus abençoe. Melhorou. Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 16. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. A partir do versículo 1, amém? Marcos 16, verso 1 em diante. Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe todos os irmãos, os que estão aqui em casa, né? Na casa do papai, e aqueles que estão na sua casa assistindo a transmissão, que não puderam vir nessa noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus. Quem achou, Marcos capítulo 16, a partir do verso 1 em diante, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, vamos à palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus quer falar com você, assim como Ele quer falar comigo nessa noite. Então vamos ler esse texto, e diz assim: depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumarem o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. Foram aonde, igreja? No caminho, perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então, elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco, sentado ao lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi o que, igreja? Ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos seus discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão encontrá-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Fecha seus olhos, liga teu coração com Deus. Senhor meu Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta noite, venha abençoar, ó Pai, o teu povo, os teus servos e servas que aqui se encontram, Senhor Deus, e aqueles que estão assistindo a transmissão, Senhor. Deus Santo, eu te peço que assim como o Senhor, ó Deus maravilhoso, operou no passado, Senhor, fazendo prodígios, milagres e maravilhas, Senhor, faça também hoje entre nós, Senhor da glória. Que todos possam crer, ó Deus de misericórdia, no milagre da ressurreição do Cristo Todo-Poderoso, o Cristo vivo, Filho de Deus. E que nenhum medo, nenhum pavor, Senhor da glória, possa ter mais lugar em nossa mente, em nosso coração, em nossas vidas, Senhor. Porque bem sabemos, ó Deus maravilhoso, Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou mesmo. Aleluia, graças a Deus. Amém, queridos? Digam graças a Deus. Irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite e eu vou ser um tanto breve, porque daqui ainda tem uma visita para fazer, tem uma casa para ir consagrar, mas eu quero falar com vocês a respeito desse texto que nós lemos agora, porque ele relata, irmãos, justamente a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Conforme ele mesmo havia dito, irmãos, o túmulo não iria detê-lo,
o túmulo não iria contê-lo. Amém? Então coloque no teu coração esta palavra: o túmulo não pôde deter Jesus e a morte não pôde deter Jesus. Então nada mais pode detê-lo. Você está entendendo? Sim ou não? Nada mais pode detê-lo, irmãos. Porque a gente tem muitas vezes receio das coisas, receio da morte. Muitas pessoas têm medo de morrer. Quem tem medo de morrer, levanta a mão. Vocês têm sim, claro que tem. Está todo mundo falando assim, não, eu não tenho não, pastor. Nem eu levanto a mão. Mas, gente, se vê falar assim, deram um tiro ali, sai todo mundo correndo. Ai, Jesus. Tem medo, irmãos. Todos têm medo. Porque ninguém quer morrer. Tá certo? Ninguém quer. Mas uma coisa é certa, um dia isso vai acontecer com todos nós. A questão é, quem estará nos recebendo quando nós partimos dessa vida, irmãos? Porque entenda uma coisa, aquele que é a vida ressuscitou. E ele diz que aqueles que crerem nele, ainda que mortos viverão, ou seja, a nossa morte não será o fim. Amém? Nós nos encontraremos com o nosso Salvador. E ele estará conosco e nós com ele para a eternidade. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar com vocês, irmãos, sobre o milagre da ressurreição e o medo que nós, seres humanos, carregamos. Vamos entender. Maria, e a palavra de Deus fala que Salomé e a Maria, mãe de Tiago, no sábado, né? Um dia depois da morte de Jesus, elas estavam se preparando para no domingo pela manhã, que seria o terceiro dia, tá certo? Poderem ir ao túmulo, pegarem o corpo de Jesus e fazer ali um trabalho que era de embalsamar o corpo, tá certo? Então elas prepararam os perfumes, prepararam tudo, os ungüentos, né? Eu creio que vários lençóis, túnicas, para poder envolver o corpo, que era uma prática. E elas queriam fazer o mesmo pelo Senhor Jesus. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que enquanto elas estavam caminhando, vamos ler o texto, aí vai ficar mais claro para vocês, olha só. Depois de terminar o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. E por que perfumar o corpo do defunto, gente? Porque era costume que a pessoa que morresse, eles faziam esse trabalho de envolver em perfumes e tudo mais. E elas tinham um amor muito profundo por Jesus Cristo. E acharam que essa seria a forma de expressar o seu amor, que depois, né, do sábado, né, porque para o judeu o sábado era sagrado, eles não podiam fazer nada. Jesus morre na sexta-feira, já no final da tarde, ele é enterrado, no sábado ninguém podia fazer nada. Então elas esperaram até o domingo e logo cedo elas foram, prepararam os perfumes, compraram, conforme diz a palavra, e estavam caminhando para o túmulo, quando umas começaram a dizer às outras, mas espera aí, colocaram uma pedra na frente do túmulo de Jesus. E a pedra é grande. E a pedra ainda tinha sido selada. E tinha soldados que ficaram olhando a pedra. Tá certo? Esse texto não conta alguns detalhes que outros textos da Bíblia, né, conta, de João, de Marcos, de Mateus, que haviam ali soldados guardando também o túmulo. Por quê? Porque havia um medo de que os discípulos de Jesus fossem até o túmulo, removessem a pedra, e aí levassem o corpo embora e depois dissessem que ele havia ressuscitado. Então, os fariseus, os sacerdotes da época, pediram que colocasse soldados na frente do túmulo, para que ele ficasse guardado. Assim ninguém iria poder ir lá e tocar nele. Mas essas mulheres, irmãos, com muito amor e com medo também, elas no domingo de manhã se dirigiram ao túmulo, mas elas ficaram perguntando
umas às outras, mas e aí, como é que nós vamos fazer? Porque assim, a gente vai chegar lá e quem vai tirar a pedra? Nós vamos chegar lá, e se os soldados estiverem lá? E aí elas estavam, irmãos, conversando entre si, porque o que elas queriam fazer era bom. Elas queriam demonstrar o amor por Jesus, cuidando do seu corpo, embalsamando. Mas elas estavam sozinhas e tinham dificuldade para poder remover uma pedra tão grande que estava na frente do túmulo. Agora, o que acontece quando elas chegam próximas, irmãos, e elas ficam surpreendidas, é que quando elas olham, a pedra já não está mais lá. A pedra já não está mais no lugar. Já havia acontecido, irmãos, pela madrugada, uma manifestação poderosa do Senhor, e os anjos de Deus vieram remover a pedra, e os soldados que estavam cuidando do túmulo fugiram de medo, desesperados, porque não sabiam o que estava acontecendo. E quando chegam as mulheres lá, a pedra já havia sido removida. O obstáculo já havia sido removido. Já não existia mais barreiras. Só que, porém, o corpo de Jesus também não estava mais lá. Porque se cumpriu a palavra do Senhor, que o Filho de Deus, o Santo de Deus, o unigênito do Pai, ao terceiro dia ressuscitaria. Amém? Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque Jesus ressuscitou, que Ele não está mais morto, não está mais preso num túmulo, não está mais numa cruz pregada. O nosso Jesus ressuscitou. Amém? E essas mulheres chegam até a porta do túmulo e observam que a pedra já havia sido tirada, e elas ficam até um tanto que temerosas, porque, poxa vida, como assim? Jesus foi morto e foi guardado nesse túmulo, e foi colocada uma pedra enorme, e agora nós chegamos aqui, e a pedra já foi removida. E aí, irmãos, quando elas olham direito, elas veem que dentro do túmulo havia, esse texto diz que havia um moço de branco, mas outra tradução diz que havia um anjo. Amém? Um anjo de Deus, presta atenção, estava aguardando aquelas mulheres chegar, para informá-las, irmãos, que o Filho de Deus já havia ressuscitado. Que o Filho de Deus, irmãos, já não estava mais entre os mortos. Já havia vencido a morte, já havia vencido o diabo. E isso Ele fez, irmãos, cumprindo a palavra do Senhor. Cumprindo aquilo que Deus já havia dito lá em Isaías. Que o servo de Deus pagaria o preço pelo pecado de nós todos, irmãos. Sofreria as nossas dores. E Ele seria entregue aos malfeitores. Seria crucificado e morto. Mas ao terceiro dia ressuscitaria, amém? Para a honra e glória do nome do Senhor. As mulheres entram no túmulo e o anjo que estava lá diz para elas assim: olha, eu sei que vocês estão procurando alguém, mas esse alguém que você procura não está mais aqui. Aleluia. Irmãos, quantas e quantas vezes nós estamos acreditando em um Jesus Cristo morto? Quantas e quantas vezes nós estamos fazendo orações a um Cristo morto, porque não acreditamos que Ele pode verdadeiramente realizar os milagres que a palavra de Deus diz que Ele realiza? Quantas vezes, irmãos, nós duvidamos do poder de Deus, que às vezes oramos e fazemos orações que elas não passam, irmãos, do teto, porque a gente fica orando a um Jesus que parece que nem ressuscitou ainda. Deixamos que as coisas dessa vida, as barreiras,
o sofrimento, as tristezas, impeça a nossa oração, somos travados e bloqueados e ficamos com medo. E não acreditamos verdadeiramente que um milagre pode acontecer. Veja bem, Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu o mal, ele venceu o pecado, ele venceu o inferno, irmãos. Ele está vivo. Portanto, nós temos que crer e orar e invocar um Deus vivo e poderoso que continua operando os milagres que operou aqui na terra, ele continua operando lá do céu. Jesus não mudou, irmão, Jesus ressuscitou, amém? Amém? Ele não foi tirado de um túmulo e colocado em outro, não, irmãos, ele ressuscitou, ele saiu do túmulo e voltou para o céu, para a presença do Pai, de onde ele intercede por nós. Portanto, não há necessidade mais de ter medo. As mulheres ficaram com medo naquele instante, porque disseram, poxa vida, roubaram ou tiraram o corpo de Jesus daqui. Elas ainda não tinham acreditado naquilo, irmãos. Mas hoje, irmãos, 2020 anos depois, está mais do que na hora de nós acordarmos e entendermos que Jesus ressuscitou verdadeiramente. A história mostra isso, ninguém pode negar que Jesus ressuscitou. Por tudo que o Pai tem manifesto e feito, irmãos, no nosso tempo, na nossa geração e nas gerações anteriores, irmãos, e continuará fazendo nas gerações vindouras, Jesus ressuscitou. Ele continua operando, continua agindo, continua fazendo milagres. Portanto, vamos acreditar, irmãos, na graça de Deus, na provisão de Deus, no poder de Deus, seja qual for o teu problema, seja qual for a tua dificuldade, seja qual for a tua enfermidade, seja qual for o mal que você enfrenta, ou o problema que você tenha. Existe um Deus vivo no céu e um Cristo que ressuscitou dos mortos, irmãos, e Ele está à direita do Pai intercedendo em teu favor. Ele está à direita do Pai intercedendo. Olha só, versículo 5 diz assim: então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado ao lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi, aleluia, Jesus já foi ressuscitado, irmãos, e isso ninguém pode roubar de você. O teu Jesus, o Jesus que você crê, ressuscitou. E ele fez isso, irmãos, porque havia uma promessa, e a promessa se cumpriu nesse dia, e esse mesmo Jesus que fez a promessa, irmãos, vai cumprir na tua vida também, nesse tempo, aquilo que for necessário para que você também possa permanecer na presença do Senhor. E no dia, irmãos, no dia em que todos vamos nos apresentar diante de Deus, ainda que estejamos mortos, também ressuscitaremos para nos encontrar com o nosso Senhor, amém? Nós também ressuscitaremos para encontrar com Cristo. Portanto, nenhuma pessoa pode dizer assim: e se eu morrer antes de Jesus voltar? De que valeu a minha vida? De que valeu eu ter servido ao Senhor e andado na presença de Deus? Irmãos, fique tranquilo, porque a primeira coisa que você precisa entender: se você morrer, esse corpo volta para o pó. Mas a palavra de Deus diz que nós descansaremos no seio de Abraão. Estaremos ali aguardando o dia do julgamento, mas a palavra do Senhor declara que depois ressuscitaremos para nos encontrar com o Senhor. Amém, irmãos? Então, assim como o nosso Senhor Jesus ressuscitou, assim também nós ressuscitaremos. Portanto, não vivamos mais, irmãos, desesperados, com medo de nem nada desta vida. Você está entendendo? Nada, nem problemas, nem dificuldades, nem mesmo da morte, irmãos, devemos ter medo. É claro, ninguém quer morrer, ninguém está afim de morrer de um dia para o outro, mas não podemos viver temerosa, né, nessa situação de ficar preocupado se vão morrer ou não. Se morrer, glória a Deus, eu estou com Cristo. Amém?
É importante nós termos essa convicção. Agora entenda uma coisa, o Jesus que você crê ressuscitou, irmãos, e Ele continua vivo, fazendo obras, maravilhas, sinais, prodígios. Ele continua operando, irmãos, os mesmos milagres que operou aqui entre nós, Ele continua operando do céu. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua necessidade? O que você precisa? Aonde está a sua dor? Apresenta isso a Jesus. Vamos procurar invocar o nome do Senhor Jesus, irmãos, entendendo que Ele está vivo, não está mais morto. Porque muitas vezes nós fazemos orações, queridos, e as nossas orações, elas não vão chegar a Deus porque nós não cremos verdadeiramente na ressurreição do Filho de Deus. Que temos ainda dificuldade para compreender. Será que se eu falar, Deus me ouve? É claro que Ele ouve, Ele está vivo. Ele está vivo. Será que Jesus me ouve? Sim, Ele te ouve, Ele está vivo, irmãos. Agora é importante que nós guardemos no coração essa convicção. Eu vou orar ao meu Senhor e Ele me responderá. Ele vai responder às minhas necessidades, os meus anseios, as minhas dificuldades, os meus problemas. Ele vai responder, Ele vai solucionar. Amém, queridos? Então, em nome do Senhor Jesus, irmãos, vamos entender que Jesus não é mais morto, não está mais no túmulo, mas ressuscitou. Último versículo para a gente orar, e diz assim, o verso 7, agora vão e deem este recado a Pedro e aos seus discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês vão vê-lo como Ele mesmo disse. Agora eu quero falar isso para você hoje aqui. Preste atenção, irmãos. A palavra de Deus mostra que o anjo pediu àquelas mulheres, agora vão e deem a notícia de que o Filho de Deus ressuscitou. E essa mesma palavra, irmãos, serve para nós nos dias de hoje. Cada um de nós, irmãos, precisamos falar da ressurreição de Jesus, que Jesus vive. E que Ele continua operando os milagres, irmãos, que operou. Que Jesus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Vai e fale para a tua família, fale para os teus amigos, fale para os teus parentes, fale para os teus colegas, fale no trabalho, fale na escola, fale na faculdade, fale para as pessoas que Jesus ressuscitou. Ele vive e Ele vai adiante de vós, ou seja, Ele vai na sua frente, em nome de Jesus, acredite, o Senhor te guarda, o Senhor te protege. Acredite que o Senhor é contigo em nome de Jesus e não tenha vergonha desse nome, amém? Porque é nome poderoso para libertar, é nome poderoso para salvar. Ele vive, Ele ressuscitou, Jesus Cristo ressuscitou mesmo e está à direita do Pai. E nessa noite nós vamos fazer uma oração ao Cristo vivo que ressuscitou. Nós vamos clamar a Ele pedindo a sua ajuda, a sua graça, a bênção. O que você precisa? Qual é a tua necessidade? Qual é o teu problema? Você crê que Jesus ressuscitou? Então peça a Ele com fé, peça a Ele com coragem. Eu tenho certeza, Deus vai te responder. Mas não fique na dúvida e não fique mais com medo. Não deixe o medo tomar conta da tua vida. Não deixa a incerteza tomar conta da tua vida. Tenha a convicção da tua fé. Acredita no Senhor. Inclina a tua cabeça aí onde você está, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você